Errol Flynn nasceu em 20 de junho de 1909 em Battery Point, Tasmânia. Seu pai, Theodore Thompson Flynn, era professor de biologia na Universidade da Tasmânia. Ele estudava a vida marinha e tinha a reputação de ser brilhante. A mãe de Errol, Lily Mary Young, mais tarde mudou seu nome para Morrell. Ninguém sabe ao certo por quê. Ela tinha uma personalidade completamente diferente, distante e fria. Errol cresceu cercado por animais de estimação exóticos. Seu pai criava cangurus, tigres e diabos da Tasmânia. Errol passava horas com eles. Ele sentia uma atração especial pelo mar, que vinha do lado materno da família. Eles eram marinheiros e andarilhos. Em casa, a vida não era fácil. Sua mãe era frequentemente cruel. Quando Errol tinha apenas 7 anos, ela o espancou tanto que ele pensou em fugir. Ela o chamava de perverso e de demônio em pele de cordeiro. Esse tipo de conversa o marcou para o resto da vida. Seus pais também o deixavam para trás durante as férias enquanto viajavam. Ele tinha que ficar sozinho em prédios escolares vazios. Parecia uma prisão. Essa solidão o deixava com raiva, o fazia se rebelar. Ele ansiava por amor e atenção, mas também temia se aproximar demais de alguém. Esse conflito interno o acompanhou por toda a vida. A escola não ajudou. Entre 1915 e 1926, ele foi expulso de quase todas as escolas que frequentou na Tasmânia. Hutchins School, Hobart College, Friends School. Nenhuma conseguia lidar com ele. Ele se metia em brigas, matava a aula e roubava. Os professores o consideravam uma má influência. Aos 14 anos, seus pais o enviaram para uma escola em Londres, na esperança de que isso o endireitasse. Não funcionou. 1 ano depois, ele voltou, ainda mais desafiador. Em certo momento, foi expulso da Sydney Church of England Grammar School por roubo. Tornou-se um ciclo vicioso. Só o seu nome já deixava os professores nervosos. Eles sabiam o que estava por vir. Aos 17 anos, a reputação de Errol estava arruinada. E as coisas pioraram. Enquanto frequentava essa mesma escola em Sydney, ele se viu envolvido em um escândalo. Um aluno tornou-se alvo de rumores sobre um relacionamento impróprio com uma funcionária mais velha, o que gerou indignação na escola. Seu noivado com uma jovem famosa, Naomi Campbell Dibbs, chegou ao fim como consequência. Essa não foi a única controvérsia envolvendo Errol. Ele era conhecido por se gabar de suas interações com diversas funcionárias e professoras. Eventualmente, um incidente grave nas dependências da escola levou à sua expulsão. Esses casos não eram apenas rebeldia, estavam ligados ao seu relacionamento complicado com a mãe. Ele se envolvia com mulheres mais velhas, buscando conforto e controle ao mesmo tempo. Em 1927, com apenas 18 anos, Flynn deixou a Austrália. Ele queria liberdade. Conseguiu um emprego em uma mineradora, mas logo foi demitido por roubo. Então, ele tentou a sorte em Papua Nova Guiné, em busca de ouro. Ele alegou ter sobrevivido a um ataque tribal e ter atirado em alguém em legítima defesa. Foi julgado por assassinato, mas absolvido. Em vez de sentir medo, Flynn se sentiu mais vivo do que nunca. Em 1928, com o dinheiro da mineração de ouro, comprou um pequeno barco chamado Soroko. O barco tinha mais de 50 anos
e mal estava em condições de navegar. Mesmo assim, ele e sua tripulação voltaram para Papua Nova Guiné. A viagem durou 7 meses e terminou em desastre quando o barco atingiu um recife perto de Port Moresby. Um homem morreu. Flynn mal sobreviveu. Em 1932, ele administrava uma plantação de tabaco perto de Port Moresby. Ele escreveu sobre suas aventuras em artigos para o Sydney Bulletin. Algumas pessoas diziam que ele tinha um filho com uma mulher local na ilha Selupu. Ele nunca confirmou. Deixou a ilha ainda naquele ano, devendo dinheiro a algumas pessoas. Mas o destino tinha outros planos. Naquele mesmo ano, o diretor australiano Charles Chow procurava alguém para interpretar Fletcher Christian em um novo filme. De alguma forma, Flynn conseguiu o papel. Alguns disseram que foi por causa de uma foto no jornal. Outros disseram que foi um amigo que o recomendou. Seja como for, ele estrelou em In the Wake of the Bounty em 1933. O filme não foi bem sucedido, mas acendeu uma chama em Flynn. Ele agora acreditava que poderia se tornar um ator. Ele partiu para a Inglaterra ainda naquele ano. Lá trabalhou como figurante em filmes de baixo orçamento e juntou-se à companhia de teatro amador de Northampton. Treinou para o palco durante 7 meses, mas o drama o perseguiu. Envolveu-se numa briga com uma diretora de palco e a empurrou escada abaixo. Foi demitido. Mesmo assim, a Warner Brothers o notou e lhe ofereceu um papel num filme de baixo orçamento, Assassinato em Monte Carlo, em 1934. Esse filme se perdeu, mas a atuação de Flynn chamou a atenção dos executivos do estúdio. Eles enviaram uma mensagem para Hollywood. Haviam encontrado alguém especial. Em novembro de 1934, aos 25 anos, Flynn embarcou em um transatlântico chamado Paris. Foi lá que conheceu Lily Dita, uma atriz francesa 7 anos mais velha que ele. Ela era famosa e tinha ótimas conexões. Eles se apaixonaram durante a viagem. Quando o navio atracou em Nova York, um agente da Warner Brothers deu a Flynn uma passagem de trem para Chicago e, em seguida, um voo para Los Angeles. O ajudou a conhecer as pessoas certas. A jornada de Flynn em Hollywood teve um porém. A Warner Brothers não queria que ele parecesse muito estrangeiro. Embora ele tivesse nascido na Tasmânia, eles alegaram que ele era irlandês. Disseram que ele vinha dos palcos londrinos. Ignoraram seus anos na Papua Nova Guiné e apagaram seu passado australiano. Em 27 de novembro de 1934, Flynn assinou um contrato de 6 meses com a Warner Brothers. Ele recebia $150 americanos por semana. Esse foi o começo. Em 1935, a Warner Brothers planejava um filme de aventura de grande orçamento chamado Capitão Blood. O papel do herói destemido era para o ator britânico Robert Donat. Mas Donat tinha asma crônica. Ele não conseguia lidar com as exigências físicas, o que mudou tudo. O estúdio entrou em pânico. Procuraram grandes nomes. James Cagney, Clark Gable, Ronald Colman, Frederick March e Leslie Howard recusaram. Ninguém esperava o que aconteceu em seguida. Um ator pouco conhecido chamado Errol Flynn conseguiu o papel. Ele era da Tasmânia. Na época, tinha apenas 5 participações menores em filmes. Uma delas era como um cadáver, mas ele tinha algo que ninguém mais tinha.
timing. Sua esposa, Lily Data, era amiga da futura esposa de Jack Warner. Isso ajudou. O estúdio arriscou e o escalou. Depois, inventaram uma história de fundo completamente nova, apresentando-o como um ator irlandês aventureiro. Chegaram a dizer que se ele tivesse nascido 300 anos antes, poderia ter se tornado um pirata. A aposta deu certo. Capitão Blood custou $1.242 milhões para ser produzido. Arrecadou $1.357 milhões nos Estados Unidos e $1,73 milhão no exterior. Flynn se tornou uma estrela da noite para o dia. Algo mais mágico aconteceu durante as filmagens. Olivia de Havilland, com apenas 19 anos, interpretou a protagonista feminina. Flynn tinha 26. Desde a primeira cena juntos, faíscas voaram. Ela interpretava uma personagem orgulhosa e perspicaz. Ele, um homem arrogante e charmoso. Deu certo. O público os adorou. Acabaram fazendo 8 filmes juntos em 6 anos. Nos bastidores era complicado. Flynn se sentiu imediatamente atraído por ela. Ele chegou a dizer que ela tinha um charme extraordinário. Ela também o amava secretamente, mas nunca demonstrou. Em 12 de março de 1937, em um baile real em Los Angeles, Flynn disse que a amava. Dançaram ao som de Sweet Leilani. Ela ficou emocionada, mas firme. Disse-lhe para se divorciar da esposa primeiro. Ele não o fez. E assim terminou. Permaneceram apenas amantes nas telas. Em 1938, Flynn se tornou uma lenda. As Aventuras de Robin Hood estreou em 14 de maio. Teve um orçamento gigantesco de $2,47 milhões americanos, sendo o filme mais caro da Warner Brothers até então. Foi também seu primeiro grande filme em Technicolor. O risco valeu a pena. Arrecadou $2.343 milhões americanos nos Estados Unidos e $2.495 milhões americanos internacionalmente, tornando-se a 6ª maior bilheteria daquele ano. Críticos e fãs adoraram. Em 1995, foi adicionado ao Registro Nacional de Filmes por sua importância cultural. O filme ganhou 3 Oscars e a atuação de Flynn tornou-se a versão de Robin Hood que todos se lembravam. Até mesmo Douglas Fairbanks, que outrora dominou o papel, foi relegado a um segundo plano na memória do público. A ascensão de Flynn foi meteórica. Foi antes de Capitão Blood, ele era pouco aproveitado. A maioria dos atores fazia 10 filmes por ano. Ele fazia, talvez 1 ou 2. Isso mudou rapidamente. Em 1936, ele estrelou A Carga da Brigada Ligeira. O filme teve um orçamento de $1,33 milhão. Arrecadou $1.454 milhões nos Estados Unidos e $1.928 milhões no exterior. Isso o tornou o maior sucesso da Warner naquele ano. Em 1937, estreou O Príncipe e o Pauper. Depois, Robin Hood, em 1938. Em apenas 3 anos, ele passou de um completo desconhecido ao rosto da Warner Brothers. Mas a imagem não durou para sempre.
Em 1942, tudo desmoronou. Duas jovens, Betty Hansen, de 17 anos, e Peggy Satterlee, de 15, acusaram Flynn de abuso sexual. Hansen disse que o incidente ocorreu em uma festa em Bahia, em 27 de setembro de 1942. Ela alegou que Flynn a levou para o andar de cima, a despiu e teve relações sexuais com ela enquanto ela resistia. Ela não reagiu, mas disse que recusou. A polícia apareceu na casa de Flynn 2 semanas depois. Então veio uma segunda revelação bombástica. Peggy Satterlee disse que Flynn a abusou sexualmente 2 vezes a bordo de seu iate Sriraco, em agosto de 1941. Ela disse que tentou resistir. Inicialmente, as autoridades ignoraram sua denúncia, mas quando um novo promotor assumiu o caso, ele reabriu e uniu as versões das 2 garotas. Flynn foi acusado de 3 crimes de estupro de vulnerável. Ele pagou fiança de $1.000 americanos e se preparou para o julgamento. O julgamento se tornou um dos maiores escândalos da história de Hollywood. A Warner Brothers contratou Jerry Heisler, um advogado durão e dramático. Ele pressionou as garotas com unhas e dentes. Trouxe homens que alegavam ter tido relações sexuais com Hansen antes. Chegou até a levar a própria porta do quarto ao tribunal para provar que a fechadura não funcionava. Com Satterlee, ele expôs erros em sua história. Ela disse que viu a lua através de uma vigia. Gisler provou que isso era impossível. A lua não estava visível daquele lado do iate naquela noite. Então, num gesto chocante, ele se vestiu e agiu como uma das garotas durante seu discurso final, imitando sua voz e seus trejeitos. O tribunal ficou boquiaberto, mas o golpe mais duro veio do juiz. Ele disse ao júri que certidões de nascimento não comprovavam a idade. Disse que Flynn poderia ter sido enganada. O juiz chegou a aconselhá-los a serem muito cautelosos ao confiar nas histórias das meninas. Isso mudou tudo. A defesa já havia sugerido que as meninas faziam parte de uma armação política. Agora, o juiz deu a entender que as meninas poderiam nem estar dizendo a verdade sobre a própria idade. Flynn finalmente depôs em 6 de fevereiro de 1943. Estava sério, calmo e firme. Admitiu conhecer as garotas, mas negou todo o resto. Suas respostas foram curtas e incisivas. Não cometeu nenhum deslize, nem mesmo quando a promotoria o interrogou. Manteve a compostura. Também fez questão de sorrir e cativar o júri durante o julgamento. Havia 9 mulheres no júri. Isso importava. Após 24 horas de deliberação, o veredicto foi anunciado. Inocente. Os fãs gritaram. Barricadas tiveram que ser erguidas ao redor do tribunal todos os dias apenas para controlar a multidão. Mulheres desmaiaram nos corredores. A expressão "entrar como Flynn" tornou-se popular. Significava que você podia se safar de qualquer coisa se fosse famoso o suficiente. Flynn tentou limpar sua imagem. Disse que o caso era uma armação. Questionou por que demorou mais de 1 ano para alguém se pronunciar. Envolveu-se na bandeira americana, alegando ser alvo de perseguição em tempos de guerra. Mas, independentemente do que dissesse, sua reputação nunca se recuperou totalmente.
Em 1950, Patrice Wymore tinha apenas 23 anos quando foi escalada para contracenar com Errol Flynn, de 41 anos, em um faroeste chamado Rocky Mountain. As filmagens começaram em 29 de maio nas colinas acidentadas de Gallup, Novo México. Inicialmente, a história nem sequer era para Flynn. Ronald Reagan havia encontrado o roteiro, originalmente intitulado Ghost Mountain, e esperava estrelá-lo. Mas a Warner Brothers deu o papel a Flynn. Reagan ficou tão chateado que logo deixou o estúdio de vez. Flynn, que na época estava noivo da princesa Irene Rica, não esperava que o filme mudasse sua vida. Mas isso mudou quando ele conheceu Wymore. Ela era graciosa, linda, e, ao contrário de tudo que Flynn dizia, ele não era. Ele a descreveu como uma pessoa calorosa e íntegra, alguém que sabia cantar e tinha dignidade. A química entre eles na tela transbordou para a vida real. E apesar da reputação desregrada de Flynn, eles se apaixonaram profundamente. Em agosto, as filmagens terminaram. Naquele mesmo mês, a Warner Brothers anunciou o noivado, chocando Hollywood. Apenas alguns meses depois, em 23 de outubro de 1950, eles se casaram. A cerimônia aconteceu na França, primeiro em uma prefeitura em Mônaco, seguida por um casamento religioso em Nice. Flynn, que já havia se casado 2 vezes, brincou, dizendo que era bom ter um casamento de verdade desta vez. Após a cerimônia, o casal ofereceu uma recepção animada no Hotel Diaris. Fãs se aglomeraram atrás das barricadas, tentando vislumbrar os famosos recém-casados. Eles passaram a noite de núpcias no iate de Flynn, o Zaca. Na manhã seguinte, canhões de uma frota americana próxima celebraram o casamento, enquanto turistas alugavam binóculos para observar Wymore. Ela não se surpreendeu com o estilo de vida extravagante de Flynn. Contou à revista Silver Screen que jamais imaginaria que ele fosse do tipo caseiro. Logo depois, mudaram-se para a Jamaica, tentando escapar de problemas legais nos Estados Unidos. A propriedade deles lá se tornou um ponto de encontro de celebridades. Noel Coward certa vez escreveu sobre uma noite com Flynn e Wilmore, que incluiu drinks no iate e um churrasco à luz de tochas na praia. Em 1953, no dia de Natal, nasceu uma filha, Arnella Roma Flynn. Mas a felicidade não duraria muito. No início da década de 1950, a boa aparência de Flynn começou a desaparecer. Ele, que antes era a personificação do charme e da força, agora parecia inchado e cansado. Anos de vida desregrada estavam cobrando seu preço. A Warner Brothers encerrou sua parceria de 18 anos com ele em 1953. Seu último filme com eles foi O Mestre de Ballantrae. Depois disso, ele se mudou para a Europa, na esperança de manter sua carreira. Os amigos estavam preocupados. O diretor Raoul Walsh disse que Flynn sabia que estava com problemas. Seus pulmões estavam fracos e seu fígado estava gravemente danificado. Aos 40 e poucos anos, as pessoas diziam que ele aparentava ter quase 60. Quando atuou em O Sol Também Se Levanta, em 1957, os produtores o escalaram para o papel de um bêbado, algo dolorosamente próximo da realidade. Ele frequentemente chegava bêbado ao set e, às vezes, não conseguia dizer uma simples fala.
Sua saúde era precária. A malária que contraiu aos 20 e poucos anos ainda o incomodava. Em 1942, durante as filmagens de Gentleman Jim, ele desmaiou durante uma cena, sofrendo seu primeiro ataque cardíaco aos 33 anos. Ele bebia de 2 a 3 litros de vodka por dia. Quando era proibido de beber no set de filmagem, injetava vodka em laranjas e as comia. Seu fígado falhou em 1952 e a hepatite deixou danos permanentes. Conforme a dor aumentava, ele passou a usar morfina. Começou com uma dor nas costas e se tornou um vício completo em meados da década de 1950. Ele desenvolveu a doença de Buerger devido ao tabagismo, que danificou os vasos sanguíneos de suas mãos e pés. Nos seus últimos dias, ele sofreu dores intensas nas pernas e nas costas. Em Vancouver, os médicos pensaram que fosse artrite e lhe deram uma injeção de demoralina. Ele nunca mais acordou. Morreu de um ataque cardíaco aos 50 anos, mas a autópsia revelou que o corpo era de um homem de 75 anos. Os médicos disseram que ele não teria vivido mais um ano. O dinheiro também estava acabando. Flynn havia ganho milhões, mas no final da década de 1950 estava falido. A Receita Federal o perseguia constantemente. Sua ex-esposa, Lily Deita, ganhou na justiça uma pensão alimentícia mensal que lhe custou sua valiosa propriedade em Mulholland. Um projeto cinematográfico fracassado em 1953, chamado A História de Guilherme Tell, consumiu ainda mais suas economias. Ele havia financiado o filme com recursos próprios e ele nunca foi concluído. Pior ainda, seu gerente de negócios havia roubado uma grande quantia de dinheiro. Flynn continuava gastando como se ainda fosse rico. Só seu iate custou uma fortuna. Em 1959, ele navegou até Vancouver tentando vendê-lo. Era tudo o que lhe restava. Quando morreu, suas finanças estavam tão complicadas que foram necessários 14 anos para liquidar seu espólio. Documentos mostraram que ele comprou terras na Jamaica, na esperança de esconder algo, tanto da Receita Federal quanto de Lily Dita. Então veio a parte mais perturbadora de seus últimos anos. Em 1957, Flynn conheceu Beverly Adland, de 15 anos, em um estúdio de filmagem. Ela trabalhava como dançarina em Marjorie Morningstar. Flynn combinou de conhecê-la por meio de uma figurinista e a convidou para um teste para um papel em uma propriedade particular. Beverly disse mais tarde que nunca houve nenhum papel para ela. Ele só queria seduzi-la. Naquela mesma noite, depois de lhe oferecer saquê no jantar, ele a levou de volta para a propriedade e dormiu com ela sobre um tapete de pele nua. O relacionamento deles durou até a morte dele. Ele a apresentou às pessoas como sua secretária e a levou em viagens pelo mundo. Ele até lhe deu o papel principal em seu último filme, Cuban Rebel Girls. Sua mãe, Florence, apoiava suas ambições, desejando-lhe um caminho para a fama. Quando Flynn faleceu em Vancouver, em 1959, Beverly estava ao seu lado. Mais tarde naquele dia, ela parecia desorientada, caminhando pelas ruas e insistindo que ele retornaria do hospital na manhã seguinte, sem saber que ele já havia falecido. Durante o processo judicial, foi revelado que Beverly havia sido exposta a ambientes adultos desde muito jovem
e que vivera uma infância profundamente conturbada e vulnerável. O último filme de Flynn, Cuban Rebel Girls, foi estranho, mesmo para os seus padrões. Ele interpretou a si mesmo, ajudando Fidel Castro a lutar contra Batista na Revolução Cubana. Ele escalou Beverly, então com 16 anos, para o papel principal. O filme foi rodado em 1958. Enquanto a Revolução ainda acontecia, Castro chegou a aparecer no filme. Embora não seja acreditado, Flynn estava genuinamente entusiasmado com a causa de Castro. Ele foi o único jornalista a bordo com Castro na noite em que Batista fugiu. Ele escreveu sobre isso para um jornal de Nova York. Seus artigos foram esquecidos até 2009, quando foram encontrados em um arquivo no Texas. Patrice Wymore tinha apenas 27 anos quando deu à luz sua filha Arnella, no dia de Natal de 1953. Eles estavam em Roma, e Errol Flynn, seu marido, tinha 44 anos. Ele ainda era um nome famoso, mas seus dias de glória em Hollywood estavam se desvanecendo rapidamente. Patrice vinha trilhando seu próprio caminho no mundo do cinema com grandes papéis ao lado de Doris Day e Kirk Douglas. Mas com o nascimento de Arnella, ela deixou tudo de lado. Deu uma pausa na carreira de atriz para se tornar mãe em tempo integral e companheira dedicada. Eles não se estabeleceram em um só lugar. A vida se dividia entre sua casa na Jamaica e longos cruzeiros no iate de Flynn, o Zaca. Sua propriedade na Jamaica tornou-se um local frequentado por celebridades. Truman Capote, Ava Gardner, Noel Coward, todos eles visitaram. Coward certa vez escreveu em seu diário sobre tomar drinks no iate de Flynn e jantar sob palmeiras iluminadas por tochas. Arnella cresceu rodeada de luxo, viagens e da sombra da fama. Seguiu seu próprio caminho criativo, trabalhando como modelo na Europa durante a década de 1970. Mas e sua vida terminou em tragédia. Em 1998, morreu de overdose em Kingston, aos 44 anos, a mesma idade que seu pai tinha quando ela nasceu. Os ecos dos problemas de Errol Flynn alcançaram sua filha. Em 1955, apenas 2 anos após o nascimento de Arnella, Patrice e Flynn trabalharam juntos em um filme chamado King's Rhapsody. A produção tinha a pretensão de ser grandiosa. Um musical britânico com figurinos deslumbrantes e um triângulo amoroso real. Flynn interpretava um rei e Patrice uma princesa, mas o filme foi um fracasso. Os críticos o consideraram rígido e desajeitado. Tornou-se um dos raros fracassos de seu diretor, Herbert Wilcox, e marcou o fim das grandes colaborações cinematográficas entre Flynn e Patrice. A parceria entre eles não acabou por aí. Eles se voltaram para a televisão. O programa The Errol Flynn Theatre estreou em 1956. Flynn apresentava o programa e estrelava 1 em cada 4 episódios. Patrice participou de 5, incluindo um com o filho deles, Sean Flynn, mas nos bastidores as coisas eram difíceis. Flynn admitiu mais tarde que todo o dinheiro arrecadado com o programa foi direto para pagar suas dívidas. Nessa altura, a saúde de Flynn estava em frangalhos. Ele tinha apenas 40 e poucos anos, mas anos de abuso de álcool e drogas já haviam cobrado um preço visível. Patrice ficou ao lado dele por mais tempo do que a maioria ficaria. Ela cuidava da casa, criava a filha e tentava dar estabilidade a Flynn, que bebia até 3 litros de vodka por dia.
Ele também usava uma mistura de drogas. Em suas memórias, ele disse que Patrice era carinhosa e amorosa, e que ninguém se esforçava mais para fazê-lo feliz. Mas as coisas pioraram. Flynn tornou-se imprevisível. Patrice finalmente se separou dele. Embora nunca tenha entrado com um pedido de divórcio, mesmo depois de tudo o que passaram, ela permaneceu legalmente casada com ele. Ele morreu em 1959, vítima de um ataque cardíaco em Vancouver. Ele tinha apenas 50 anos. Seus últimos dias foram passados com uma garota de 17 anos chamada Beverly Adland, um relacionamento que havia começado quando ela tinha apenas 15. Patrice ficou com o fardo de encerrar esse capítulo da vida dele. Ela herdou sua propriedade na Jamaica, 2.000 acres de plantações de coqueiros, um rancho de gado e uma mansão. Tentou reerguer sua carreira com shows em clubes de Las Vegas e papéis em musicais. Ela chegou a ter uma pequena participação em 11 Homens e um Segredo em 1960. Mas, no final da década de 1960, abandonou a carreira de atriz definitivamente. Retornou à Jamaica e abriu uma loja de móveis de Vimy. Também administrou a fazenda de gado. Nunca se casou novamente e viveu lá tranquilamente até sua morte em 2014, aos 87 anos. Ao longo dos anos, Patrice frequentemente se manifestou em defesa de Flynn. Em 1980, uma biografia escrita por Charles Hine acusou Flynn de ser um espião nazista. Patrice não se calou. Juntou-se a outros, como o ator David Nunn, para considerar as alegações um absurdo. Ela salientou que Flynn, na verdade, tentara ajudar a inteligência britânica durante a Segunda Guerra Mundial. Ele chegou a se oferecer para ingressar no OSS, mas foi rejeitado devido a um problema cardíaco. O FBI o havia vigiado e não encontrou nada. A ligação de Flynn com um médico austríaco suspeito foi distorcida pela autora. Patrice disse acreditar que o público não tinha ideia do quanto Flynn realmente havia apoiado os aliados. Suas filhas, Rory e Deirdre, chegaram a tentar processar a autora por difamação, mas o caso foi arquivado porque a lei não permite difamar os mortos. Patrice também falou sobre a verdadeira personalidade de Flynn, aquela por trás das manchetes. Ele nem sempre foi o homem descontrolado que as pessoas pensavam que ele fosse. Ela disse que ele podia ser atencioso, até mesmo tímido. Ele era educado de uma forma que as pessoas às vezes interpretavam mal. As fofocas de estúdio pioravam as coisas, criando histórias para mantê-lo sob os holofotes. A Warner Brothers o retratou como um Robin Hood da vida real, chegando a incluir histórias em livros escolares. Mas Patrice disse que muito disso era exagerado. O último relacionamento de Flynn com Beverly Adland foi complicado. Patrice concordou com o divórcio em 1958. Os papéis chegaram ao Hotel Garden of Allah e Beverly, ainda adolescente, dançou à beira da piscina enrolada apenas em uma toalha para comemorar. Foi humilhante para Patrice. Mesmo assim, ela disse mais tarde que Flynn estava genuinamente apaixonado por Beverly. Ele a chamava de querida Woodsy. Ele até fez um filme, Cuban Rebel Girls, só para ela. Levou-a em viagens para a África, Europa e seu rancho na Jamaica. Ele a pediu em casamento, mas concordaram em esperar até que ela atingisse a maioridade. Enquanto o mundo o julgava por isso, Patrice acreditava que Flynn via Beverly como algo mais do que um caso passageiro.
Ele era solitário, estava envelhecendo e desesperado para se agarrar ao amor. Ela não justificava o relacionamento, mas compreendia o homem atormentado por trás dele. Ela também falou sobre o mito de Flynn como mulherengo. Sim, ele teve casos, mas grande parte de sua reputação de mulherengo vinha do marketing do estúdio. Eles queriam que ele fosse uma figura lendária. Entre 1936 e 1942, divulgaram histórias que ligavam sua vida privada aos seus papéis no cinema. A verdade, disse Patrice, era mais dolorosa. Seu alcoolismo piorou. Sua saúde deteriorou-se. O homem que ela conhecia era diferente daquele que aparecia nas manchetes. Patrice insistia que Flynn não era fascista. Na verdade, ele tinha inclinações de esquerda. Ele apoiou a República Espanhola na década de 1930 e fervorosamente a Revolução Cubana na década de 1950. Acreditava na liberdade e na justiça. Meus 5 arquivos, ainda lacrados anos depois, talvez um dia mostrem como ele ajudou a inteligência britânica. Um parlamentar do Reino Unido disse que Flynn provavelmente foi usado pelos aliados e não para ajudar os nazistas. Patrice concordou com essa visão. Ela disse que Flynn se ofereceu para usar suas conexões irlandesas para ajudar a causa. Mesmo não podendo servir no exército, ele encontrou outras maneiras de contribuir. Para Patrice Wymore, defender Errol Flynn foi uma missão para a vida toda. Ela nunca fugiu da verdade, mas também nunca deixou que outros a definissem por ela. Por trás dos escândalos, ela viu um homem imperfeito, mas não mau. Ele se perdeu. Ela ficou com ele mais tempo do que a maioria ficaria. E muito depois de ele ter partido, ela garantiu que sua história não fosse contada apenas por estranhos.